Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante para as ciências humanas e para questões ligadas à geopolítica e à tecnologia, que é a corrida espacial. Mas nós não vamos focar aqui no vídeo de hoje somente na corrida espacial da antiga Guerra Fria, e sim também vamos falar da nova corrida espacial, fazendo comparações sobre questões do passado e questões do presente, de como a antiga e a nova corrida espacial estruturam e estruturaram lá no passado a nossa sociedade. Para começo de conversa, então, a gente vai fazer uma breve retrospectiva histórica dos acontecimentos da corrida espacial da Guerra Fria, onde de um lado a gente tem os Estados Unidos, superpotência capitalista, e do outro lado a União Soviética, superpotência socialista, que disputavam a hegemonia global dentro dessa ordem bipolar. Essa hegemonia ela era disputada tanto do ponto de vista bélico, quanto do ponto de vista cultural, ideológico, político, econômico, enfim, e também na questão tecnológica, que está ligada a essa demonstração de desenvolvimento de novas tecnologias da corrida espacial. Então a gente começa destacando questões ligadas à União Soviética. Ela saiu na frente nessa corrida espacial em virtude de, já em 1957, ter lançado, num curto espaço de tempo, dois satélites, que são os primeiros satélites a orbitar em volta da Terra, né? Que são o Sputnik 1 e o Sputnik 2. Sputnik, em russo, significa satélite. O Sputnik 1 tinha o objetivo básico de simplesmente emitir um sinal sonoro, um bip, que seria captado em terra pela União Soviética. Já o segundo satélite, o Sputnik 2, colocou em órbita a cadelinha Laika, o primeiro ser vivo lançado ao espaço que ficou orbitando em volta da Terra. Essas duas experiências iniciais mostram esse grande poderio tecnológico que a União Soviética demonstrou para o mundo no início desse processo. Nesse período histórico de corrida espacial, os Estados Unidos cria a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, a famosa NASA, agência do governo norte-americano. Porém, essa agência ainda engatinhava, enquanto a União Soviética fazia justamente esse tipo de lançamento do Sputnik 1 e 2. Na sequência, só para mostrar, para ilustrar mais perfeitamente ainda quanto a União Soviética saiu na frente nessa corrida, em 1961 é também a União Soviética que lança o primeiro homem ao espaço a bordo da nave chamada Vostok 1. Vostok em russo significa leste. A bordo dessa nave estava o primeiro cosmonauta da Terra que orbitou o espaço, chamado Yuri Gagarin, ou Yuri Gagarin, como queiram chamar, né? Ele se transformou nesse grande símbolo por ser o primeiro homem a orbitar em volta da Terra e disse uma célebre frase, muito simples na verdade, em bom português significa: "Eu vejo a Terra e ela é azul". Então, percebe-se essa grande relevância dentro da corrida espacial da União Soviética nesse período. Por outro lado, a NASA, nos Estados Unidos, vem desenvolvendo um projeto muito mais ambicioso nos anos 60, quando John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, apresenta o seu grande projeto para ser desenvolvido dentro da NASA, que é o projeto Apollo. Qual era a ideia do John Kennedy? O Kennedy, basicamente, ele prometeu enviar um homem à Lua até o final dos anos 60. E o que acontece? A NASA, então, começou a desenvolver o projeto Apollo, diversas naves foram enviadas para orbitar em volta da Terra, orbitar em volta da Lua, mas sem pousar na Lua, e, sucessivamente, depois de diversas dessas missões, por fim, a nave Apollo 11 desce no solo lunar, e pela primeira vez na história da humanidade, o homem pisa na Lua a partir dos pés de Neil Armstrong, quando ele diz outra célebre frase muito importante para a história, né? Que é: "Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade". Então, dentro desse contexto, percebe que até mesmo a guerra das narrativas, a guerra das pequenas frases simbólicas de efeito aqui, tem uma importância muito grande dentro desse contexto de disputa bipolar, certo? E agora a gente começa a falar dessa nova corrida espacial que estamos vivenciando nas últimas décadas, principalmente no pós-Guerra Fria.
Com o fim da União Soviética, os Estados Unidos emergem como uma grande potência internacional, do ponto de vista econômico, né, disseminando a ideia da globalização pelo mundo, a integração territorial. E um dos exemplos dessa integração está no lançamento de um conjunto de satélites pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Você sabe de que conjunto de satélites eu estou falando aqui? GPS, o Global Positioning System. O GPS, galera, que a gente usa para enviar hoje uma localização via WhatsApp para o celular de alguém, enfim, para demonstrar onde a gente está, nada mais é do que um sistema de posicionamento global ligado a satélites do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Tá? Esse conjunto de satélites ele entrou em operação em 1995. São mais de 30 satélites circundando o globo terrestre, sendo que pelo menos 24 desses satélites estão operando 24 horas por dia. O objetivo é fazer o atendimento de toda a superfície da Terra e, a partir do momento que você envia a sua localização para alguém no celular, ele capta o seu posicionamento a partir de 3 satélites do GPS para que, nessa sobreposição de dados dos 3 satélites, ele proporcione maior precisão para o envio da localização desse ponto do espaço. Isso é um elemento bastante interessante, né? Mas, além disso, é interessante a gente destacar que outros países estão correndo atrás de não mais depender desse sistema de posicionamento global do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é o GPS. Um grande exemplo disso é a própria Rússia, que já há alguns anos tem também o seu próprio sistema de posicionamento global chamado GLONASS. Ele é o único sistema de posicionamento global em operação que rivaliza, poderíamos assim dizer, com o GPS. Além desses 2 sistemas, existem outros sistemas que estão num processo de implantação, mas que não foram ainda totalmente implantados. Um deles é o Galileu. O Galileu é o sistema de posicionamento global da União Europeia. Os países europeus também, para tentar se separar um pouco e aumentar a sua independência das políticas públicas, militares do governo norte-americano, tem criado o seu próprio sistema, o Galileu, mas que não está em completa operação até o momento. Ele está sendo ainda gestado e estão enviando alguns desses satélites para que ele comece a entrar em operação. Outro exemplo é a China, que obviamente não poderia ficar de fora dessa nova corrida espacial, já que a China é uma das grandes potências mundiais na atualidade do ponto de vista econômico e também tecnológico. A China tem lançado o seu sistema de posicionamento global chamado COMPASS, e esse sistema obviamente vai atender principalmente às demandas do governo chinês e do território chinês. Além disso, existe ainda um outro sistema interessante de ser analisado, que é o sistema de posicionamento global japonês, chamado de Michibiki. Porém, esse sistema ele é um sistema onde o Japão enviou satélites para fazer o posicionamento global só do seu próprio território. Então ele não tem abrangência global, mas esse processo do Michibiki japonês já está operando em pleno funcionamento desde 2019, lembrando que ele só atende a localização do território japonês. Mas essa nova corrida espacial, galera, ela não está vinculada somente aos estados, mas também à iniciativa privada. Eu ainda vou dar exemplos de atuações estatais, mas agora é legal a gente falar um pouco da questão da iniciativa privada no desenvolvimento da corrida espacial. Recentemente, os 2 grandes bilionários de grande repercussão internacional, que hoje residem nos Estados Unidos, né, o Jeff Bezos e o Elon Musk, eles estão hoje fazendo aí uma corrida espacial privada, uma disputa de corrida espacial privada, né? Isso porque o Jeff Bezos recentemente criou um projeto chamado Blue Origin, onde a partir dessa nave ele pretende fazer turismo espacial, então as pessoas vão pagar alguns milhares de dólares e serão enviadas para o espaço, orbitar a Terra, enfim, desenvolver simplesmente atividades de turismo espacial. Essa é a ideia inicial aí do Jeff Bezos, bilionário dono da Amazon, né? Vocês devem conhecer. E em contrapartida, né, competindo aí com o Jeff Bezos, o Elon Musk tem o seu projeto também de corrida espacial, que é o projeto da chamada SpaceX. A SpaceX, ela basicamente é uma empresa privada do Elon Musk que trabalha numa parceria muito intensa com a NASA, que é do governo dos Estados Unidos.
Como é feita, então, essa parceria de certa maneira? A SpaceX se utiliza da infraestrutura governamental da NASA para fazer os seus lançamentos, os seus estudos, enfim, as suas políticas espaciais dessa instituição que é a SpaceX. A SpaceX ela tem feito, nessa parceria com a NASA, lançamentos de foguetes para enviar suprimentos, para fazer reparos na ISS, na Estação Espacial Internacional, muito famosa, que está orbitando em volta da Terra, né, para fazer manutenções, levar mantimentos para os astronautas que estão sempre lá dentro da ISS. Então a SpaceX tem feito parcerias com o governo para isso. E para além disso, a SpaceX ela também tem uma proposta ambiciosa, já que o objetivo da SpaceX, do Elon Musk, é começar um processo de colonização da Lua e de colonização de Marte. O objetivo da NASA, junto com a SpaceX, é criar uma base de lançamento de foguetes a partir da Lua. Olha que interessante. Então eles querem criar uma subestação da NASA em território lunar e, a partir dessa base de lançamentos lunar, observar o espaço de outros pontos de vista, né? E para finalizar a história vem a cereja do bolo, que é muito interessante, sobre a questão dos estados, voltando para essa corrida espacial. Agora, entre Estados Unidos e China, a nossa nova corrida espacial aqui, né? Olhando em retrospectiva, o que tem acontecido nos últimos anos? A China recentemente anunciou, agora em 2022, que num projeto de lançamento de foguetes para a Lua, feito lá em 2020, a China fez a captação de alguns fragmentos que eles trouxeram de volta para a Terra para análise, e foi descoberto um novo mineral dentro desses pequenos fragmentos de terra que que o governo chinês trouxe para a Terra. Né? Esse novo mineral tem sido chamado de Changezite ou Changezite Y. Acredita-se que esses pequenos fragmentos tenham uma capacidade de produção de energia a partir desse novo mineral descoberto. Então, olha aí, abrem-se novas possibilidades para a questão energética global ligadas a um novo mineral encontrado na Lua, certo? Isso é muito interessante. Em paralelo a isso, os Estados Unidos vêm desenvolvendo a chamada Missão Artemis. A Missão Artemis ela visa colocar o homem de novo na Lua, como eu acabei de citar aí com a parceria com a SpaceX, né? Justamente pelo fato de que os Estados Unidos não voltam para a Lua desde 1972. Portanto, 2022 completam-se 50 anos do fim do projeto Apollo e, portanto, os Estados Unidos querem desenvolver a partir de agora esse novo projeto Artemis e acabamos de ter no dia 16 de novembro agora o lançamento dessa primeira nave da missão Artemis. O objetivo dessa primeira nave é fazer um sobrevoo na órbita da Lua. Em 2024, esse sobrevoo será um voo tripulado, lembrando que esse voo agora 2022 é um voo não tripulado. Lá em 2024, a próxima nave Artemis será um voo tripulado que vai orbitar a Lua sem pouso na Lua. E posteriormente a NASA prevê que em 2025 fará um lançamento, esse sim, tripulado e com o objetivo de pouso na Lua para iniciar esses preparativos do acampamento lunar para o lançamento de naves espaciais a partir da Lua. Para finalizar a história, perceba, galera, as diferenças entre a antiga corrida espacial e a nova corrida espacial. Então vamos fazer um comparativo aqui. Se a gente pensar lá na antiga corrida espacial, o objetivo era muito mais a demonstração de tecnologia para reduzir o potencial político, militar, econômico do outro país, na comparação entre Estados Unidos e União Soviética. Quando a gente observa essas iniciativas na atualidade, elas têm outras características. Por exemplo, os objetivos dos estados hoje, como no caso chinês, por exemplo, o descobrimento de novos minérios que podem servir economicamente para a China e, por que não, para o resto do mundo. Para além dessa questão econômica, nós temos também aí uma disputa no âmbito econômico da iniciativa privada, o que a gente não tinha lá na antiga corrida espacial e nós vemos nessa nova corrida espacial, nessa disputa pelo lucro entre Elon Musk e Jeff Bezos, além, claro, da continuidade da corrida espacial por parte dos estados, porém, nesse momento com novos atores, né, que são primordialmente os Estados Unidos e a China nesse momento que estamos vivendo. Curtiu o vídeo, galera? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, mas eu quis dar um detalhamento bem interessante
colocando em perspectiva e fazer essa retrospectiva histórica da antiga corrida espacial e demonstrar em quais elementos ela é igual e em quais elementos ela se diferencia da nova corrida espacial. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço.